Bom, pessoal, essa é a nossa aula sobre Renascimento. A gente terminou a sequência de aulas sobre feudalismo e agora a gente vai abordar um pouco a transição do período feudal para o período moderno, começando pela ideia do renascimento cultural, né, da Renascença. Comparação com o mundo medieval, né? Então, eu quero apresentar esse quadro para vocês que compara o que era o período da Idade Média com o período da Idade Moderna. Vale a pena relembrar um pouco sobre a Idade Média, falando que o feudalismo, né, o período feudal, passa para a história durante o Iluminismo como a Era das Trevas, né, o período das trevas, o que em absoluto não é verdade. Né? É importante lembrar isso hoje em dia. O feudalismo não foi um período das trevas, onde o pensamento não acontecia, né, um pensamento crítico não acontecia, onde as artes não aconteciam, não se desenvolviam. A única questão importante a ser lembrado é que no período feudal essa arte ou esse pensamento mais crítico, esse pensamento filosófico, estava bastantemente na mão da igreja. Por conta disso, o feudalismo vai ser considerado esse período da Idade das Trevas dentro do pensamento iluminista que tenta atacar o modelo feudal. Em oposição, então, a Idade Média funcionava num regime político e econômico que a gente conhece como feudalismo, baseado na ideia de servidão e no poder vertical. De certo modo, aquela frase, o rei reina, mas não governa, é o que marca o período feudal. A divisão do poder a partir da divisão das terras, que partia do rei, mas que passava para a mão dos senhores feudais e mais tarde para os servos. E que, portanto, eram os senhores feudais os grandes detentores do poder político dessa época, cabendo ao rei apenas a administração do reino como um todo e não das pequenas partes que ele subdividiu para os senhores feudais. Fato é que esses senhores feudais eles acabam servindo ao rei quando necessário, se aliando a ele através de exércitos, né, esse tipo de coisa. É uma herança que vem lá do Império Romano e que, de certo modo, vai transparecer ali também no período feudal, né, o apoio por parte dos exércitos de pequenas regiões que se configuravam como um todo, né, que se reuniam como um todo, que era o exército do reino. Bom, em contrapartida, em contramedida, o período moderno vai ser conhecido pelo absolutismo monárquico ou antigo regime. Cabe aqui fazer também uma referência a esses dois termos. Ambos são corretos e ambos são errados ao mesmo tempo. O regime absolutista, como as pessoas estão infelizmente acostumadas a aprender, não significa um regime no qual o rei reina em absoluto, onde não há poder que se compare ao poder real, onde o poder do rei não pode ser questionado de modo algum. Só significa que ele tem o domínio e o controle sobre uma forma do direito específica, que é o direito positivo. Então, quando Santo Agostinho vai fazer a diferença entre os três tipos de direito, o primeiro tipo ele vai chamar de direito divino, o segundo tipo ele vai chamar de direito natural e o terceiro tipo de direito positivo. E que, portanto, o direito divino cabia a Deus, era um mistério de Deus. O direito natural era aquele que era exercido por Deus sobre a natureza, a qual não tinha livre-arbítrio, e, portanto, o que acontece na natureza, o que acontece dentro do direito natural, é, de certo modo, o espelho da vontade de Deus, e que o ser humano tinha um grande problema em relação aos outros animais, na visão do Santo Agostinho, né, das outras criaturas, porque o ser humano tinha livre-arbítrio. E o fato de ter livre-arbítrio permite que o ser humano contrarie a vontade de Deus. As leis humanas não são reunidas necessariamente por vontade de Deus. Esse é um grande problema na visão do Santo Agostinho. E quando a gente vai observar as formas do direito, quando eu vou falar para vocês sobre direito absoluto, eu quero dizer que o direito do rei é sobre o poder positivo, né? O direito positivo.
não sobre as demais formas do direito. Questionamento que vai estar muito presente em textos do período moderno, como, por exemplo, os textos de John Locke ou os textos de Rousseau. Então, quando a gente fala em absolutismo monárquico, a gente tem que colocar um pouco o pé atrás. Afinal de contas, esse poder do rei se restringia ao poder exercido a partir do poder do direito positivo. Outra questão importante que também limitava o poder do rei é o fato de que esse rei ele também estava preso às tradições. Quando a gente pega hoje em dia, quando a gente vai retomar lá o texto do Max Weber, está escrevendo no começo do século XX, ele vai observar que a dominação, o controle que algumas formas de governo têm, estão ligados à tradição. E, essencialmente, ele vai dizer que o poder monárquico está ligado à tradição, só para retomar um tema de sociologia. Então, a dominação que permite o poder monárquico vai estar ligado à tradição. Significa que a tradição é o que mantém o rei no poder e que, portanto, mesmo o rei deveria respeitá-lo. É raro que um rei contrarie algo que é tradicional dentro do reino, que seus ancestrais já faziam. Porque é justamente o fato de seus ancestrais estarem lá que o torna nobre. Só para lembrar que a palavra nobre vem da palavra gnoble, que dá origem a verbos como know em inglês ou knight, né, para cavaleiro. Conhecer, o verbo em inglês, é porque, de certo modo, o nobre, né, o gnoble, é aquele cara que pode demonstrar a sua tradição, que conhece o seu passado e o passado de sua família, diferentemente do que ocorre com os servos. Um servo não conseguia demonstrar o passado da sua família, a hereditariedade da sua família por um longo período. Então, nesse período moderno, uma tradição que vai se consolidar como forma de manter o poder dos reis é aquela ideia das árvores genealógicas. Eu consigo demonstrar que os meus parentes eles estão nesse território desde muito tempo. Então, o absolutismo monárquico estava sujeito a essas demandas da tradição. O rei não poderia infringir essa tradição. Do mesmo modo, antigo regime não é um bom termo. Não é um termo perfeito. O antigo regime é uma espécie de projeção que a Idade Moderna faz, que a Idade Contemporânea faz em relação à Idade Moderna. Então, do mesmo modo que é um preconceito do período moderno projetar sobre o período feudal a pachorra como Idade das Trevas, também é um problema que a Idade Contemporânea projete sobre o período moderno o termo antigo regime, sobre o governo do período moderno, o termo antigo regime. Afinal de contas, no período contemporâneo, o que eles estavam tentando demonstrar, principalmente após a Revolução Francesa, é que o regime de governo, caracterizado pelo poder centralizado no rei e baixa autonomia do corpo de vassalos, esse modelo tinha passado, ele era antigo, ele era ultrapassado. Portanto, antigo regime também não é um dos melhores termos. Quem vai cunhar esse termo é o Tocqueville, num pequeno texto dele chamado O Antigo Regime. Bom, então falei um pouco sobre esses dois termos e que esse absolutismo e esse antigo regime são termos ao mesmo tempo corretos, porque se vocês usarem em prova não tem como tirar ponto de vocês por conta disso, mas que também é preciso estar atento às idiosincrasias de cada um deles. Como é que ele se caracteriza? Centralização do poder político na mão dos reis, a ideia de uma balança comercial favorável e controle da economia por parte do rei. Esses elementos são fundamentais para a gente conseguir entender o absolutismo ou o antigo regime. Era o rei que controlava a economia, que ditava as normas da economia. Adam Smith ainda não tinha publicado Riqueza das Nações e não tinha, portanto, proposto a ideia do liberalismo econômico. John Locke ainda não tinha publicado, apesar de que vai publicar ao longo da Idade Moderna, a ideia de nos princípios do direito natural. Portanto,
centralidade política nas mãos do rei e controle por parte da economia. Uma outra característica importante para a gente lembrar sobre o absolutismo monárquico é a ideia de que esse rei tinha em torno dele uma corte. A corte vai ser um elemento fundamental para o período moderno. A corte é a proximidade com o rei. Significa que esses reis eles distribuíam cargos e essa distribuição de cargos e benesses e mercês vai ser um elemento fundamental para a manutenção do seu poder. A ideia de um cargo público para essa época não significava geralmente fazer um concurso para obter um determinado cargo. Significava um cargo nomeado pelo rei. É óbvio que alguns cargos exigiam formação e, portanto, o sujeito precisava ser formado em direito ou formado em medicina para ocupar um determinado cargo. Porém, em última instância, quem garantia a permanência desse sujeito nos cargos era o rei. Isso funcionava a partir de uma ideia do Marcel Mauss chamado a economia das mercês, e que vai ser bem importante para essa época, dar, receber e retribuir. Ao mesmo tempo que esses três elementos se misturam, eles conduzem o período moderno. O rei entrega um determinado cargo para um sujeito que o agradou politicamente. Imagina que, por exemplo, eu tenha descoberto na América uma enorme pepita de ouro, uma enorme jazida de ouro. Eu vou ganhar um cargo desses reis porque eu ajudei o Estado. Quando essas pessoas vão pedir esses cargos, eles geralmente fazem um largo elogio para dizer o que eles fizeram ao longo do tempo, né? Qual foi o papel deles dentro daquele Estado, por que eles merecem aquele cargo. Então, isso é bem importante no período moderno. A gente vai ver mais detalhadamente sobre o absolutismo e o antigo regime num momento específico. Mas aqui, para marcar a transição e a gente poder começar a estudar Renascimento, é importante pontuar algumas características desse regime. Teocentrismo em oposição ao antropocentrismo. Teocentrismo significa Deus no centro das coisas, e antropocentrismo é o homem no centro das coisas. Bom, de certo modo, o que eu queria trazer para vocês nesse pensamento é que, se na época medieval o conhecimento e o desenvolvimento da filosofia estavam centrados na religião, principalmente em torno de dois grandes ramos do pensamento filosófico, a patrística, liderada por Santo Agostinho, e o tomismo, liderado por São Tomás de Aquino, dentro do pensamento moderno, o antropocentrismo é o que vai reinar. Significa que agora o conhecimento não vem da iluminação de Deus, não é Deus que revela os segredos da natureza ao homem na medida em que ele vai estudando, mas é o homem o responsável pelas descobertas. É ele quem produz conhecimento. O conhecimento, então, não depende mais de Deus. Depende da investigação humana, depende da ciência, depende da filosofia. Isso é bem relevante nessa época. O surgimento das ciências naturais é um elemento que vai demonstrar essa autonomia dos seres humanos em relação ao conhecimento natural. E as ciências naturais surgem, né, num contexto onde o ser humano tenta sistematizar o que ocorre na natureza e, portanto, aprender como utilizá-la. Quando eu consigo controlar, por exemplo, as forças que atuam sobre um objeto, como uma caneta, um livro, eu consigo prever aonde ele vai cair. Experiência que todos vocês aprendem em física no primeiro ou no segundo ano. Quando vocês conseguem controlar ou entender os elementos que fazem com que uma planta germine com mais rapidez ou melhor, vocês conseguem plantios melhores. Não significa que estudos de botânica, estudos de física não existiam antes da Idade Moderna, mas significa que foi a Idade Moderna quem tentou sistematizar esses estudos ao ponto deles se tornarem ciência e, portanto, comprovados, replicados e estudados na forma da sua relação entre causa e efeito. O que é que causou essas coisas
que eu estou observando na natureza? Ora, se a gente for retomar lá o pensamento de Santo Agostinho, a ideia daquela divisão entre as formas do direito que eu tinha dito para vocês, é óbvio que conhecer melhor a natureza durante a Idade Moderna também significaria conhecer a vontade de Deus. Então, isso é bem importante dentro do surgimento das ciências naturais. Mais tarde, no século XIX, a gente vai estudar um pouco sobre o surgimento das ciências sociais. Mas fato é que as ciências sociais têm um princípio bem próximo das ciências naturais. Se as ciências naturais tentavam controlar a natureza, tornar a natureza previsível, as ciências sociais tentam a mesma coisa, mas com as sociedades do lugar da natureza. Geocentrismo e heliocentrismo. O geocentrismo, como tradição medieval, vai ser uma retomada por parte de São Tomás de Aquino de algumas ideias aristotélicas. Aristóteles defendia que o centro do cosmos era a Terra, o centro organizacional do cosmos era a Terra, e que havia uma divisão entre o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Essa divisão era representada na visão aristotélica pela Lua. É como se aquele espaço, aquele ciclo lunar, representasse uma espécie de barreira entre o mundo humano e o mundo dos deuses. Essa tradição aristotélica vai ser retomada por São Tomás de Aquino e, por isso, a Idade Medieval ainda acreditava que a Terra era o centro do cosmos, onde tinha ocorrido o Jardim do Éden, o banimento por parte de Deus, tudo isso ocorreu ali na Terra. Eles ainda não tinham encontrado onde é, mas tudo aquilo tinha ocorrido aqui. E o heliocentrismo na tradição moderna, principalmente a partir dos pensamentos copernicanos e de Galileu, a ideia de que o Sol está no centro do cosmos e a Terra gira em torno do Sol, era uma novidade para essa época. Quando Galileu vai escrever alguns textos falando sobre isso, uma das frases marcantes dele é de que a Bíblia não é um tratado de astronomia. Por conta de frases como essa, ele vai ser perseguido pela Santa Inquisição. Portanto, heliocentrismo, o Sol no centro do cosmos. O coletivismo da Idade Média significava que todos somos iguais perante a Deus. Todos somos cristãos e, portanto, somos uma espécie de rebanho. Todos somos iguais, porque todos somos identicamente distantes de Deus. O individualismo moderno diz: eu sou alguém diferente dos outros. Cada um de nós é diferente uns dos outros. A minha preocupação não precisa necessariamente ser com o outro, mas precisa ser, antes de mais nada, comigo mesmo. Esse é um outro elemento importante de distinção entre a Idade Média e a moderna. A fé em oposição à razão. Como eu já disse, no período da Idade Média, a fé era o elemento central que ditava os rumos do pensamento filosófico, que ditava o que era estudado nas universidades, que ditava o comportamento humano, principalmente durante a proximidade lá do ano 1000, como eu expliquei para vocês nas aulas de medieval, e a ameaça, a suposta ameaça que trazia o Apocalipse, ou o fim do mundo, a partir do milésimo ano. Já na Idade Moderna, a razão vai tomar conta das coisas. O racionalismo, as respostas racionais vão tomar conta das coisas. Não mais o homem esperando as respostas vindas de Deus, mas a razão como força motriz do conhecimento. Enquanto a fé da Idade Média via na razão apenas um caminho para compreender melhor a própria fé, na Idade Moderna, a razão era uma forma de compreender melhor a natureza, era uma forma de compreender melhor o próprio homem e era também uma forma de compreender melhor a própria razão. Significa que a razão do mundo moderno pensa os seus próprios limites, coloca-se à prova
E talvez o texto que melhor defina isso na Idade Moderna é o texto do Kant, Crítica da Razão Pura. Qual é o limite do conhecimento humano? E esse conhecimento vai ser dado ali por parte do Kant. Outro autor que vai ser muito importante é esse que a gente vai olhar aqui embaixo, o Descartes. Mas vamos continuar. A Idade Média também vai ser caracterizada pela patrística e o tomismo. Então, num momento, Santo Agostinho, no outro, São Tomás de Aquino. Vocês provavelmente já viram esses dois caras em filosofia, não em história. Mas vale a pena retomar um pouco do pensamento deles. Na visão dele, a razão tinha o papel de conduzir melhor a fé. E, portanto, sermos racionais era ampliar a nossa capacidade de perceber a fé e compreender a vontade de Deus. Porém, todo e qualquer conhecimento era limitado porque dependia de Deus nos conceder esse conhecimento. Já o tomismo, São Tomás de Aquino, vai ter uma visão um pouco diferente da visão agostiniana. Enquanto Agostinho retomava os princípios platônicos de filosofia, São Tomás de Aquino toma por base Aristóteles e entende a felicidade como condutora da ação humana e que, portanto, a felicidade plena só poderia ser atingida junto de Deus. Compreender, portanto, a felicidade humana, e a felicidade aqui é diferente do prazer humano, porque para Tomás de Aquino, a felicidade é aproximar o homem de Deus e não aproximar o homem do desejo e das paixões, e, portanto, essa felicidade representaria o caminho para se aproximar de Deus. Vale a pena retomar esses dois autores só para a gente ter uma pequena ideia nessa classificação que eu fiz. Porém, é importante lembrar que ambos dizem que, no fim das contas, o conhecimento vem de Deus. A, a vontade, né, a força do homem vem de Deus. Descartes coloca tudo isso à prova. Descartes nega tudo o que foi pensado antes dele. E fazer isso para um filósofo é bastante complicado de se imaginar. Ele diz: eu não acredito em conhecimento algum que já exista. É preciso que eu encontre uma verdade da qual eu não possa desconfiar. E só a partir do momento em que eu encontrá-la, eu posso pensar novas verdades a partir dessa verdade que eu estou buscando. Portanto, ele duvida primeiro de todos os nossos sentidos. E, portanto, qualquer coisa que venha da nossa visão, audição, paladar, olfato, para ele pode ser um tremendo engano. Afinal de contas, quem de nós não se enganou ao ouvirmos bater na porta e não ser, na verdade, ninguém? Quem de nós não se enganou ao olhar para um objeto e ter uma ilusão de ótica? E, portanto, na visão cartesiana, nós não poderíamos confiar nos nossos sentidos. Também para ele, nós não deveríamos confiar na matemática, que parece talvez uma das possíveis saídas para não confiarmos nos nossos cinco sentidos e mesmo assim existir uma verdade. Afinal de contas, a matemática depende da nossa razão e não necessariamente dos cinco sentidos. Porém, ele argumenta que as pessoas se enganam ao fazerem contas e só percebem seu erro vários dias depois. Na visão cartesiana, todas as pessoas poderiam estar se enganando, todos os matemáticos poderiam estar se enganando, mas infelizmente eles ainda não o perceberam. Se tivesse vindo de um cara qualquer, tudo bem, mas veio de Descartes. E para lembrar, nós estudamos hoje plano cartesiano porque o Descartes foi quem pensou o plano cartesiano. Então não é um cara qualquer, é um excelente matemático, um dos principais matemáticos do mundo, que duvida da própria matemática. Ora, o que ele percebe que existe, então, como a verdade sobre a qual ele se alicerciaria, é a dúvida. Se eu posso duvidar de tudo, a dúvida tem que poder existir. A dúvida tem que existir para que eu possa duvidar. E é a dúvida que me garante a existência do eu, porque não existe dúvida sem que eu
exista. Eu, Descartes? Não, eu, ser humano. Eu, um ser humano. Aquele que duvida. E, portanto, o eu está no centro da razão cartesiana, está no centro do pensamento cartesiano. Penso, logo existo. Penso, logo existo, né? Cogito ergo sum, não significa que o pensamento é anterior ao homem, como pode ser muito mal interpretado por alguns autores. É importante lembrar que é o homem que permite o pensamento, mas é o fato de pensar, e a dúvida é um pensamento, é o fato de pensarmos que nos garante nossa própria existência. É porque eu duvido que eu posso dizer eu existo. Vocês também vão ver isso melhor em filosofia. Mas vale a pena retomar esses dois autores para que vocês possam balizar a diferença brutal entre o pensamento da Idade Média e o pensamento moderno. O espiritualismo versus o humanismo. Enquanto no período medieval o principal elemento que o ser humano possui é o espírito, enquanto no período medieval a crença na vida após a morte, a crença na existência do espírito é algo que conduz à ação humana, na Idade Moderna, o humanismo vai ser um elemento importante, ou seja, eu confio no homem como produtor de conhecimento, eu confio no homem, no humano, como centro, como força motriz da Idade Moderna. O fatalismo versus o apego à vida. Enquanto na Idade Média as coisas, o mundo ia acabar, tudo não passava de poeira, e que de fato nós estávamos esperando a vinda de Deus, fatalismo, o mundo irá acabar, tudo vai perecer, e o que vale mesmo é o que acontecer depois da morte. A Idade Moderna traz um apego gigantesco à vida. É preciso entender o ser humano e é preciso entender a vida como ação humana. É uma ação que conduz o homem de forma ativa em relação à sua sociedade, em relação ao mundo onde vive. O apego à vida da Idade Moderna significa que o homem é capaz de transformar o mundo aonde ele vive. Nessa primeira aula, eu queria então explicar esse quadro comparativo. Nas próximas aulas, a gente dá uma olhada mais detalhada sobre alguns outros elementos do Renascimento, mas principalmente sobre os autores renascentistas, os quais eu acho bem importante e talvez um pouco até demorado para poder falar de cada um mais detidamente. Até mais.